Hoje nós vamos falar sobre mudanças. Mudança é uma coisa bem difícil, né? Ao mesmo tempo, eu gosto de pensar que ao mesmo tempo que é muito bom, por exemplo, mudar de casa, é uma coisa que dá muito trabalho e que às vezes, de repente, pode ser uma coisa chata de se fazer. Bom, para começar esse vídeo, vamos pensar na terceira lei de Newton. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Lá no filme Interestelar, que é um dos meus filmes favoritos, eles falam, baseado nessa lei, a frase que eu acho que é, uma das frases centrais desse filme, que é impossível avançar sem deixar algo para trás. É uma coisa bem interessante a gente começar a pensar sobre mudança, que automaticamente isso vai levar a gente para pensar em presente e futuro, que são duas coisas que estão relacionadas a algumas patologias dentro da psicologia. Quando a gente pensa em depressão e ansiedade, que geralmente é um pack de doenças mentais, elas caminham juntas, porque a pessoa que está deprimida, geralmente ela está presa a questões do passado. E a pessoa que está sofrendo de episódios de ansiedade, ela está apegada a episódios que ainda nem aconteceram. Ela formaliza esses episódios na cabeça dela, e isso gera uma cadeia biológica dentro do corpo dela e que vai gerar essa sensação de ansiedade, que pode evoluir para um ataque de pânico e coisas afins. Quando a gente pensa em passado e futuro, é importante a gente pensar também o quanto é difícil para a pessoa deprimida ficar no presente. A gente lida muito com isso na prática terapêutica, na clínica, de questões tanto do passado quanto questões do futuro que aterrorizam, deixar a pessoa em um estado em que ela não tem muito controle do que ela está pensando, do que ela está fazendo. E aí, quando a gente pensa em passado e futuro, no sentido da gente estar falando de mudanças, a gente automaticamente precisa pensar no conceito da libido do Jung, que é diferente do conceito de libido do Freud. No conceito do Jung, a libido ela não é só uma carga sexual, ela é uma carga de vida. Então, além do sexual, ela vai ter toda aquela carga de energia que faz a vida movimentar. Então, quando a gente pensa em mudança, a gente tem que encarar um fato que as mudanças elas são importantes no sentido de movimentar a energia psíquica, porque se não for assim, a gente não avança. A humanidade, de uma forma geral, quando começa a entender a questão de não precisar mais caçar, que aí é onde a gente vai começar a pecuária e a agricultura, a gente tem uma tendência a permanecer no conforto. Por que eu vou caçar se eu posso cultivar? Então a gente sempre entra nesse processo de encarar as mudanças de uma forma geral como uma coisa extremamente difícil e dolorosa, porque ela mexe, ela tira a gente da zona de conforto. A gente não pode pensar que a zona de conforto é uma coisa ruim, porque senão ela teria outro nome, seria a zona de incômodo, mas ela é a zona do conforto. Conforto no sentido de que aqui eu me sinto confortável e daqui eu não quero sair, daqui eu não quero mudar. O grande problema que isso traz é que você fica limitado à não mudança, você fica engessado. Por outro lado, elas são necessárias. Necessárias porque, como eu falei antes, ela movimenta a nossa energia psíquica que faz com que a gente evolua. Se lá no passado a civilização não tivesse entrado na ideia da pecuária ou da agricultura, a tecnologia não teria avançado, né? A gente ainda teria tecnologias rudimentares, seriam tecnologias sim, não teria a problemática que hoje a pecuária e a agricultura nos gera, mas a gente ficaria lá naquele estado psíquico. Talvez a gente não evoluiria enquanto humanidade. Na arte-terapia, a gente tem diversos recursos para lidar com isso, até porque quando a gente lida com arte, é meio que automático as pessoas associarem à infância. E aí a gente sempre traz elementos fortíssimos da história da pessoa. Isso é essencial para que a gente avance, porque não tem como a gente olhar para frente sem que a gente olhe antes para o passado.
A gente vai ter o trabalho com fotos de família mesmo. Você vai lá junto com todo mundo, pega algumas fotos, seleciona, e esse processo começa desde a escolha das fotos até quando a gente começa de fato a conversar com ela. A gente também vai fazer dentro desse processo colagens, pode ser com essas fotos, pode ser com revistas e jornais. A gente vai fazer desenhos, a gente vai fazer diversas coisas para que tudo que aconteceu na sua vida, aquilo que formula, aquilo que cria o que você conhece como sua história, vai ser trazido novamente para ele ser pensado e talvez em cima daquilo identificar algumas coisas que gerem de fato uma mudança, um avanço e essa movimentação da sua energia psíquica, que é o que vai fazer você ter uma vida saudável no sentido da sua psique. Bom, eu expliquei rapidamente essa ideia das mudanças. Se você ficou com alguma dúvida ou se de repente você quer dialogar comigo sobre isso, comenta ou então vai lá no Instagram, me pergunta, manda inbox. No Instagram também você vai ter o meu site, que lá tem o meu contato, então eu estou muito acessível. Eu te convido até para essa conversa sobre qualquer um dos vídeos. Vai no canal, dá uma olhada nos vídeos. Curte, compartilha, por favor, dá uma força imensa. E a gente se vê no próximo vídeo, próxima semana. Até mais.